Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão da Palavra do Senhor. Nesse dia de hoje, 17 de agosto de 2022, nós iremos refletir um trecho do livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo 34, versículos do 1 ao 11. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza, dizendo-lhes: Assim fala o Senhor Deus aos pastores. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Vós vos alimentais com o seu leite, vestis a sua lã e matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. Não fortalecestes as ovelhas fracas, não curastes as ovelhas doentes, nem enfaixastes as ovelhas feridas. Não trouxestes de volta a ovelha extraviada, não procuraste a ovelha perdida. Ao contrário, dominastes sobre elas com dureza e brutalidade. As ovelhas dispersaram-se por falta de pastor, tornando-se presa de todos os animais selvagens. Minhas ovelhas vaguearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão do país, e ninguém perguntou por elas nem as procurou. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Eu juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e se tornaram presa de todos os animais selvagens, por falta de pastor, e porque os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, mas apacentaram-se a si mesmos, e não as ovelhas, por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Aqui estou para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor, e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Vou libertar da boca deles as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, essa leitura do livro do profeta Ezequiel é um forte alerta aos maus pastores que andam espalhados pelo mundo afora. Pastores que não cuidam das ovelhas, mas apenas de si mesmos. Pastores que usam e abusam de tudo que o rebanho pode lhes proporcionar, mas não cuidam das ovelhas. A ovelha doente, machucada, perece, enquanto o pastor se locupleteia da carne, da lã, do leite das ovelhas. Será que isso nos remete a algo que testemunhamos nos dias de hoje, meus irmãos? Vejam, o termo pastor não foi escolhido por mim, mas está presente e é repetido algumas vezes na leitura. Porém, também os padres são pastores do povo de Deus, e o são por excelência, por vocação, por chamado. No seminário são provados, testados e preparados para uma vida de guias de almas, responsáveis por cuidar do povo de Deus. Mesmo assim, apesar de todo esse cuidado, dessa peneira de tramas finas, alguns ainda se desviam.
Imaginemos então o que ocorre nas igrejas, onde os pastores não passam por todo esse, por assim dizer, processo de seleção. Vários são os casos de pastores, bispos ou, entre aspas, apóstolos milionários, enquanto seu rebanho, seus fiéis, padecem numa vida de privações. É aquela velha história. O fiel chega ao templo a pé e descalço, enquanto o pastor chega de Ferrari ou até mesmo de helicóptero. Por isso a leitura diz: ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Aqui estou para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor, e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Vou libertar da boca deles as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Deus deu e sempre dará um jeito. Ele não deixará jamais o seu povo abandonado nas mãos de maus pastores. Ele vai suscitar verdadeiros pastores do meio de seu povo, ou ele mesmo irá cuidar de suas ovelhas. Mas elas não ficarão sem rumo e desgarradas para sempre. A menos, é claro, que elas mesmas o queiram. Diante de tudo isso, uma certeza nós podemos ter. Pastores, ou ditos homens de Deus, que agem de forma a se aproveitar da fé e da ingenuidade dos fiéis, o fazem por verdadeiramente não crerem na existência de Deus, pois se realmente acreditassem, temeriam por suas almas e assim não agiriam. Portanto, meus irmãos e irmãs, estejamos sempre alertas para não sermos ludibriados, enganados por verdadeiros lobos em pele de pastores. Fiquemos todos sobre a graça e as bênçãos de Deus e a proteção de Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um excelente dia.